Muito bem, estamos de volta com Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8.1 SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, você que nos prestigia na capital e no interior. Não esqueça a promoção especial de final de ano dos supermercados Araújo, aliás, o Arasuper, né? A melhor e maior rede de supermercados do Acre. A cada compra acima de R$60, você já vai estar concorrendo a 12 cartões de viagens, aliás, 10 cartões de viagens, no valor de R$12 mil cada. Não é uma simples viagem, é uma super viagem, uma viagem dos seus sonhos. Então você compra no Araújo, se alimenta legal, né, faz economia e ainda concorre a 10 cartões de viagem no valor de R$12 mil cada. Só o Araújo faz isso para você, cliente amigo, né, parceiro de sempre, mais de 30 anos de tradição, ok? Não esqueça também que a Rimalto acaba de adquirir um equipamento ultramoderno que faz de forma computadorizada, serviço de desempena e desamassa de forma computadorizada o seu carro, dando mais qualidade aos serviços prestados pela Rimalto, que funcionam em 2 endereços, Matriz, Nações Unidas, em frente ao 7º Beck, e a filial na rua Silvestre Coelho, próximo à Caixa Econômica Federal, no bairro José Augusto. Nos 2 endereços você encontra qualidade, pontualidade e preço baixo, além do melhor atendimento, ok? Vamos falar aqui de filosofia, dando sequência na nossa quinta filosófica, numa parceria com a ACAF, a Academia Acreana de Filosofia, a Faculdade Sinal, a FADISE, também a Universidade Federal do Acre, além do Instituto de Matemática e Ciências e Filosofia. O professor David não deixou eu perder o embalo. Seja bem-vindo, professor David Hall. Obrigado. Tudo bem? Tudo bom. Professor e filósofo há mais de 5 anos. Aliás, todo filósofo naturalmente já é professor. No entanto, nem todo professor é filósofo. Eu costumo dizer que eu sou um professor de filosofia que às vezes filosofa. Né? Vamos filosofar. São várias correntes, né, de filósofos, e o senhor acaba de dizer que é nietzschiano. Nietzschiano, A gente tem que escolher uma linha filosófica porque é impossível dar conta de tudo, né? Então, normalmente a gente opta pela área que a gente tem mais afinidade, no meu caso a ética, a filosofia contemporânea, a filosofia política, e um autor que a gente costuma seguir. Não cegamente, né, mas no sentido filosófico. O nosso tema central hoje é o que é filosofia. Os livros lá na Escola de Ensino Fundamental nos explicam que filosofia é amor à sabedoria, né? Segundo o seu fundador, o criador da filosofia, Tales de Mileto, amor à sabedoria. E ele defendia a tese de que a água é a essência de todas as coisas. Faz sentido. Hoje não, mas na época medieval, talvez um pouquinho mais atrás, as cidades surgiam a partir de um rio. Né? Sim, sim. O rio é que, por muito tempo, então, serviu também como canal de ligação de uma comunidade à outra. Né? Depois surgiram as modernidades, os aviões, né? Mas eu diria que ainda hoje faz sentido, né? A biologia nos mostra que a primeira forma de vida, ela veio da água. Os primeiros seres vivos tiveram sua origem na água, né? Era o que Tales de Mileto afirmava, que tudo vem da água e ao morrer nós nos transformamos em água, né? O que seria da nossa capital Rio Branco sem o nosso Rio Acre? Sem o nosso Rio Acre, né? O que seria? É uma pergunta, né? Essa ideia de que a água está associada à vida, né? Onde encontrei água, encontrei vida. É o que os pesquisadores, os cientistas buscam em outros planetas, água, por causa dessa associação. Se houver água, há a possibilidade da existência de vida. Por isso que eu pedi para colocar um copo de água aí, já purifica ao seu lado. Sim, professor, e aí? Então, o que é filosofia? Esse é um problema filosófico. Ao perguntar o que é filosofia, nós já estamos filosofando. Veja, quando a gente pergunta o que é química, a gente não utiliza dos elementos químicos para responder essa questão. Quando a gente pergunta o que é biologia, o que é física, a gente não necessita
dos elementos da biologia ou da física para responder. Agora, quando a gente pergunta o que é filosofia, essa pergunta em si ela já provoca um questionamento que é essencialmente filosófico. Agora, para tentar responder o que é filosofia, a gente precisa dizer o que a filosofia não é. E aí vamos lá. Filosofia não é senso comum. Senso comum é um conhecimento que a gente adquire por meio da experiência cotidiana, do dia a dia, né? Não pode ser provado do ponto de vista científico, né? Mas é um conhecimento que nos é muito útil, que nos foi útil durante toda a nossa história, durante a história da humanidade, né? Por exemplo, uma dona de casa, ela sabe quando a água está fervendo sem a necessidade de um termômetro para medir a temperatura da água, né? Isso é senso comum, né? Um agricultor, alguém que lida com a terra, ele pode prever algumas previsões com relação ao tempo. Ele não é meteorologista, não é uma ciência exata. Mas a experiência lhe dá esse conhecimento. Esse conhecimento é um conhecimento certamente muito útil, não pode ser desprezado, mas a filosofia não é isso, porque a filosofia lida com a reflexão, com o pensar crítico e com um tipo de conhecimento que ele é sistemático. Filosofia também não é religião, né? É possível, sim, alguns filósofos religiosos, mas a religião, ela dispõe de um elemento fundamental, que é a fé. É isso que eu ia falar. Ela fortalece a fé? Ela pode fortalecer ou pode negar, criticar, sem sombra de dúvida, né? É possível... De vários pontos diferentes. De vários pontos diferentes. Dizem que cada ponto de vista é visto de um ponto. Sim, existem filósofos que são das mais diversas religiões e filósofos que são ateus, né? E não significa que um esteja certo ou outro esteja errado, né? São conhecimentos diferentes. Agora, a religião, ela parte do pressuposto da existência de um ser sobrenatural, um ser divino, e ela está pautada em dogmas, regras, né? Regras de conduta, de comportamento, e a grande maioria das religiões possui um livro sagrado, né? Considerado sagrado, onde estão esses ensinamentos. Filosofia não é isso, porque a filosofia ela lida com a razão, né? E a razão, ela necessariamente ela precisa de uma comprovação. Ela precisa passar por um crivo. A religião não pode e não deve ter essa exigência, esse critério, esse rigor, porque está no campo da crença e a crença é algo inteiramente subjetivo, né? É particular. A questão da espiritualidade, ela responde à vida de um determinado indivíduo. Tudo que você vai fazer, você precisa de uma motivação, né? Você precisa de uma inspiração. Quando você estava terminando lá o segundo grau, já pensando em fazer uma graduação, o que te levou então à filosofia? Bom, a minha primeira experiência com a filosofia... Qual foi a filosofia que o senhor utilizou para chegar à filosofia? Foi eu, jovem, deveria ter por volta dos 16 anos de idade, primeiro ano do ensino médio, estava estudando na escola Heloísa Mourão Marx. Estudei lá porque, na verdade, era um castigo da minha mãe. Eu havia sido reprovado no ano anterior, estudava no Meta. E como você vai para a escola pública? Para aprender a valorizar o meu dinheiro. Foi o que minha mãe fez, castigo, né? Viu? Um castigo. São quantos irmãos? 3. Você é o mais novo, mais velho? Eu sou do meio. Dizem que não é um bom negócio ser irmão do meio. Não é um bom negócio? É, porque tem que satisfazer as vaidades, os caprichos do mais novo e respeitar o mais velho. Então não é um bom negócio ser filho do meio. Interessante. Então, a minha primeira experiência foi lá. E eu não gostava de estudar, não à toa, não por acaso que eu havia sido reprovado. Eu realmente não queria saber de estudar. Mas quando eu tive esse contato com a filosofia, o professor, querendo saber o que a gente pensava, querendo saber o que a gente achava acerca do aborto, acerca da homofobia, do racismo, eu achei aquilo muito interessante. Até o método que os professores de filosofia normalmente usam são métodos totalmente diferentes das outras disciplinas. Eles saem do trivial, né? A discussão, o debate nos coloca como protagonistas Sim. da história, né?
Isso é bom, acho que deixa o aluno com muito mais chance de crescer, de abrir novos horizontes. Nos permite a gente vocalizar, a gente não fica só copiando. E aquela escola aí que você fala, Heloísa Mourão Marques, ela tem algo diferenciado, porque por muitos anos ela foi o centro de formação de professores, né? Depois é que mudou-se, então, o instituto lá para Getúlio Vargas, mas ali era um outro nome ali. Ali já foi uma outra escola, voltada exclusivamente à formação de mestres, de professores. Então, a sua mãe pensando que lhe aplicou um castigo, ela deu foi uma grande oportunidade. Exatamente, porque na época a filosofia não era obrigatória e lá no Meta não tinha filosofia, né? Se eu tivesse continuado lá, eu não teria tido a oportunidade de estudar filosofia. Fala nisso, algumas disciplinas estão correndo risco de serem extintas. Eu acho que não é por aí, né, professor? É uma visão equivocada. Eu sempre defendi o seguinte, eu acho que escola não é lugar de você aprender política, mas daí você eliminar matérias importantes como filosofia, acho que não é um bom negócio, não. Eu acho que o professor deve ter autonomia, Sim. deve ter independência, Claro. né? Não existe neutralidade, né? Professores são profissionais e seres humanos sim, como qualquer claro, outros, claro, né? E claro. tem seus posicionamentos. E quer queira, quer não, isso transparece. Claro. No Pode seu... ser de forma mais moderada, tudo bem, né? Com limites, medida, né? sem dúvida, né? Mas eliminar, eu acho que deve ser oferecido a todos e cabe ao estudante as suas escolhas, né? Se ele tem um potencial para a área das exatas, se é para a área das humanas, biológicas, mas isso deve ser ofertado a todos, né? Independente das escolhas que eles façam futuramente. Pessoal, além desse espaço que nós estamos aqui a ocupar, pelo menos uma vez por mês a gente tem um encontro aqui filosófico, nas quintas-feiras, nós temos pelo menos 2 vezes por mês encontros também, né? Tem sempre um filósofo a falar para outras pessoas interessadas em algo mais sobre a filosofia. Você acha que estamos vivendo talvez o melhor momento da filosofia? Então, justamente nesses momentos de crise, nesses momentos em que há um certo cerceamento do pensamento crítico, né? Há um certo embate, há necessidade da reflexão, há necessidade de resistir a isso. Então, é aí que a filosofia se sobressai. E daí a necessidade de eventos, atividades que possam suscitar o debate, que possam suscitar o pensamento crítico, né? A gente já realizou 2 edições do Café Filosófico, né? O Centro de Matemática, Ciências e Filosofia. A primeira no Dia do Filósofo, com o Sanderson Moura. A segunda com a professora da UFAC, Elizabeth Miranda, no Dia dos Professores. E a gente pretende realizar outras atividades. Nós ainda estamos nos planejando. Mas esse ano ainda promete. Nós temos aí, no final do mês de novembro, nos dias 29 e 30, a 3ª jornada de estudos medievais, que ocorrerá na UFAC. A gente vai fazer uma revisitação... Quando você falou? No dia 29 e 30 de novembro. Já antecipando aí a Semana da Filosofia? Exatamente, uma abertura, digamos. Que é na primeira assim. semana de dezembro. Do dia 2 ao dia 6. Nós vamos fazer um especial aqui também no programa sobre isso. O tema da semana é convidativo, né? A defesa da filosofia e do ensino da filosofia. Diante desse contexto de retrocesso, com relação aos ataques às ciências humanas, de uma forma geral, um manifesto de resistência, de dizer não, a filosofia tem o seu valor, tem a sua utilidade e há necessidade dela permanecer. Eu conversando com o Sanderson, que é professor, advogado, filósofo também, ele disse que a filosofia deu a ele mais segurança, mais sustentação, mais conhecimento, melhor desempenho, performance na profissão dele como operador do direito. Isso pode acontecer também com outros profissionais? Sem sombra de dúvida, né? Na área da medicina, qualquer, por exemplo, na política, né? Eu participei do pleito ano passado e a filosofia foi fundamental para o meu bom desempenho nos debates, nas entrevistas, e não só na oratória, na retórica, mas também na condução do meu pensamento, na formação e elaboração das ideias, né?
porque ela te ajuda a ter um melhor ordenamento daquilo que você está expondo. Sucesso. Obrigado. Eu volto em 2 minutos com outra entrevista não menos importante. Até já.